Você ouviu falar do aparelho sensorial? Não, essa parte já foi no final. Você Não. viu quando eu estava falando... eu não sei onde você caiu, eu estava falando a respeito do sonho, da condensação. Você estava ainda aqui? Sim, sim, Condensação, do deslocamento, né? sim. E era só... É porque da metapsicologia, você não estava mais aqui. Não. Não estava. Pois é, o livro ele destaca isso a respeito da metapsicologia, no Mostra da Civilização, e é um sinônimo da psicologia metafísica, uma área de estudos da psicologia empírica, né? E o Freud, o que diz a respeito disso? O que ele fala da psicologia, da metapsicologia? Na metapsicologia, ele faz uma relação do inconsciente com o consciente para designar um conhecimento psicológico que considera a dimensão psíquica, e é uma dimensão grande, não é? De maneira breve e bastante simplificada. Freud mostra a nós conjecturas sobre o aparelho psíquico em sua estrutura de natureza. Aí nós temos os princípios do funcionamento, nós temos a realidade, nós temos a vivência, né, a natureza do ser humano e os processos estendidos como resultantes desse funcionamento. Componentes psíquicos trata da quantidade de energia psíquica armazenada, né? Na metapsicologia, ele elabora tudo isso e destaca nesse livro, Mostra da Civilização, também lá em Psicologia das Massas. Diga, Aruana. Não, é só falando aquela parte lá sobre a química, né? Sim, Nos dias atuais, né? Além das drogas, dos adictos, ela caiu, né? Pois é, esse bicho está derrubando todo mundo. Não tem que pensar o que está Não acontecendo. sei. Daqui a pouco ela vai entrar. Não sei se a Cícera queria falar também. É, Fátima. Não sei se você vai falar, eu não sei. Quando você caiu, eu falei porque o Freud crava lá no livro, nesse capítulo 2, sobre a questão do. Voltou a Aruana, não foi? Foi. Diga, Aruana. ah, desculpa, pessoal, caiu novamente aqui. Então, como eu estava falando, além dessa química, tem a química também que acontece no nosso cérebro. Então, por exemplo, a pessoa ela pode deslocar uma frustração ou algo que ela esteja passando fazendo exercício físico, porque quando ela faz exercício físico, né, esses neurotransmissores vão liberar hormônio, e isso é uma forma química do organismo, né, tá, vamos dizer, se viciando ou na comida, ou no exercício físico, e os artistas mesmo, né, eles deslocam toda essa energia ou para pintura, sabe? Esses grandes pintores, grandes atores, renomados, então desloca toda essa frustração, essa energia para essa área das artes, né? Porque ali eles conseguem visualizar uma vida um pouco diferente da que eles vivem interiormente, daquilo que eles não estão conseguindo, né? Solucionar ali. Eu penso isso. Sim, perfeitamente. Um exemplo claro de deslocamento. Então, Fátima, eu falava quando você caiu a respeito do aparelho sensorial. Ele fala lá, eu até disse aqui que talvez o Freud foi o primeiro programador neurolinguístico, mas não, na época já havia a PNL já existia. Ele fala isso como médico aqui, né? E eu gosto quando o Freud atua como médico nas suas obras. Ele fala a respeito do aparelho sensorial aqui, né? Na analogia, nós temos o olfato, né? O paladar, a audição, a visão e o tato, os 5 sentidos, né? Que se trabalha na PNL, o ser humano por esses sentidos, né? E pelos órgãos sensoriais, que aí ele fala a respeito da pele, a língua e os órgãos internos, não é? Por estímulos psicológicos. Ele destaca isso nesse livro também. E a frase que ele deixou no meio, já quase no final, tá, desse capítulo, que eu sempre uso essa frase,
Quando eu estou com raiva, eu quero dar resposta a alguém, alguma coisa. Que quando eu leio essa frase, eu me lembro do Freud falando, acho que zangado. A frase que ele disse lá foi essa: não há aqui um consenso válido para todos. Cada um tem que descobrir a sua maneira particular de ser feliz, não é? Ele fala a respeito dessa questão do ser feliz. Que aqui nenhum conselho é válido. Não é para seguir o Freud, não é para seguir a psicanálise, é a regra. A psicanálise é a moral. Mas cada um procura ser feliz. Então, era mais ou menos isso, né? Que ele disse, e a Fátima fez uma observação importante. Quando o Freud escreveu o livro, ele já estava um senhor, né, de mais idade, e também acometido do câncer, né? Durou anos, né? Então era um homem que trazia também muitas coisas, muitos traumas também, muitas, falando empiricamente, muitas vivências, né? E eu particularmente não considero um livro tão velho, não, né? Porque depois disso ele escreveu outros, né? Ele foi embora desse mundo em 1938, né? Diga, Cláudia. Cláudia agora, né? Cláudia vai fechar aí. Diga, Cláudia. Pode falar, meu bem. Você trouxe outro trabalho pra gente? Tá fechado, Cláudio, teu microfone. Ativa teu microfone, Cláudio. Ela deve ter se confundido. Me confundi. Não, eu estou falando que a parte que mais me chamou a atenção foi sobre a religião, que eu ficava tentando entender, né? Porque tinha pessoas que iam para a religião, se alimentavam ali, se encontrava ali a sua felicidade ali. Alguns conseguiam adentrar, né, por dentro de uma religião, de uma igreja, e parava a busca. Ali a pessoa ficava feliz, consegue ficar na igreja, entra para o ministério de louvor, e ali a pessoa tem o gozo dela, né? A libido, a satisfação, o prazer, e para ela aquilo ali está ótimo. E por que tem pessoa que vai para a religião e ela ainda continua buscando? Ou seja, tem pessoa que vai para a religião, por mais que ela já está um tempo na igreja, daqui a pouco ela está lá fora. Aí ela está na igreja, mas daqui a pouco ela está lá no baile, ou ela está lá nas drogas, ou ela está lá na bebida, e ela está buscando. E isso, antes de eu conhecer a psicanálise, era uma coisa que eu me questionava muito, e questionava também o outro. Eu não entendi. Poxa, fulano foi para a igreja e conseguiu estar feliz, estar realizado, estar bem. E por que o outro não consegue? Aí, através desse estudo, né, eu cheguei à conclusão que a pessoa realmente, quando ela vai buscar uma religião, ela vai em busca de uma felicidade. Ou seja, aqui mesmo Freud diz que a religião restringe esse jogo de escolha, né, e adaptação, desde que impõe igualmente a todos o próprio caminho para a aquisição da felicidade. Ou seja, a pessoa vai para uma religião para ela adquirir a felicidade. E outra coisa que eu também percebo, que a pessoa tem ausência da submissão, ela quer ter um pai. E por ela não ter, às vezes, um pai, ou ter um pai que não é presente, ela tem essa necessidade dela ser amada, ser acolhida. O que acontece? Hoje na igreja, eu vejo igreja, tem até aquela questão, você é meu pai espiritual. Tem igreja que tem filhos espirituais. Então, a pessoa está ali toda arrebentada no mundo, querendo ser feliz a qualquer preço, né? Então, ela chega na religião, ela tem um acolhimento. Ela tem um acolhimento. Às vezes tem aquele irmãozinho que, não, vou te acolher, vou cuidar de você. E a pessoa está ali naquela carência. E aí ela está ali buscando o quê? Uma proteção, como diz mesmo no livro do Freud. Ela está ali para buscar uma proteção, e ela está ali para buscar uma proteção contra o sofrimento dela de infância. Ali ela acha que resolveu todos os problemas. Só que realmente, quando ela tem uma grande falta, mesmo ela estando na igreja, ela volta para o instinto do prazer, ou para a bebida, ou para o baile, ou para
desculpa falar, até para uma prostituição, porque ela quer alimentar aquela falta dela, que inconscientemente ela não sabe que ela tem. Bom, esse é meu ponto de vista. Aí, através da psicanálise, eu consegui muitas respostas. Resposta desse movimento em massa, de todo mundo acreditar numa pessoa só. Às vezes o líder levanta a mão, todo mundo levanta, bota o terno de um jeito, a gravata, aquela, né, a questão da massa. Todo mundo tem aquela necessidade de estar ali, acha que não, vamos seguir. Aí, o que mais me chamou a atenção foi essa questão aí da religião mesmo. Eu consegui resposta nesse capítulo 2 que eu buscava há anos, porque realmente tem pessoa que vai e consegue. E outra coisa, tem pastores, até padres, em todas as religiões, não estou generalizando uma religião, que se suicida. Por quê? Porque a pessoa está ali liderando uma massa, mas no fundo ela também tem suas faltas. E às vezes são pessoas, eu vou falar assim, muito preparada no livro sagrado, que é na Bíblia, mas não está preparada na mente. Aí o que acontece? É onde que mais a gente está vendo hoje são pastores, padres, grandes líderes se suicidando. Então, acho muito importante estarmos aqui para aprender. Até estamos no mês de setembro, né? Setembro Amarelo, falando aí de suicídio. Tem muita gente que vai para a igreja, busca aquilo que falta, a felicidade. E daqui a pouco ela volta para o mundo, não consegue, vai para a igreja, daqui a pouco ela está se suicidando. Então, acho importantíssimo a gente estar aqui para aprender, né? Eu aprendi que a psicanálise ela é um aprendizado contínuo, então eu agradeço poder estar aqui aprendendo para a gente poder dar as mãos, né? Se unir. Amanhã, depois, a gente está podendo resgatar essas pessoas que estão aí com problemas, né? Das suas faltas, né? E é para isso que a gente está aqui, para isso que eu estou aqui. Vocês podem contar comigo. Espero também poder continuar contando com vocês. Pois é, muito bem, Fátima. É isso mesmo, você fez o... Fátima não, Cláudio. Ele sempre troca. Acabo de falar, ele me chama de Fátima. Também lá. E quem é que cuida de quem cuida? Né? Ato falha, hein? Isso é ato falha. Mas já está aprendendo aí. Pois é. Ela falou a respeito disso. Nós estamos no setembro, campanha acontece em todos os dispositivos do Brasil, o Setembro Amarelo, e é um fato que nos últimos anos, muito antes da pandemia, a gente via nas matérias, na imprensa, os casos, né, de pastores e padres também, mais são pastores, né, e pastoras cometendo suicídio ou se envolvendo em casos do tipo de suicídio. A gente sempre ficava perguntando, meu Deus, mas teve crescente, né, e até alguns pesquisadores também na internet, especialistas disseram, houve a crescente, aí fala a respeito, né, do esgotamento psíquico, do esgotamento também do pastor, problemas relacionados à família, porque, né, há questões e há questão, né, e eu fico muito triste quando eu vejo cantores também, né, e o tribunal da internet só sabe julgar, né. Diga, Aruana. E também, assim, como Jung, ele também acreditava meio assim que no sobrenatural, ele sabia dessa existência, eu falo assim, quando a gente vai atender, como a Cláudia falou, né, sobre, às vezes, né, a Fátima e a Cláudia, quem cuida de quem cuida. Então, assim, às vezes a gente vai atender uma pessoa, eu sei que vocês conhecem sobre frequência, né, energética, então você está ali, assim, a 1 metro da pessoa, você já está captando ali aquela energia. Às vezes até distante, se você pensa na outra pessoa, você está captando aquilo ali. Então, o terapeuta em si, né, o psicanalista, que seja, ele tem que se blindar também, né? Tem que fazer, vamos dizer, esse ritual de blindagem, né? Tem que orar a Deus antes de ali atender uma pessoa,
quando você termina de atender, você tem que lavar as suas mãos, porque comigo já aconteceu casos de eu entrar tanto, sabe, na análise de um paciente, que às vezes você vem com uma carga. Então, por isso eu falo, isso também é importante do terapeuta estar se blindando, sabe? Porque a gente foi escolhido, vamos dizer assim, ou escolhemos ajudar outras pessoas, mas para ajudar a gente também tem que estar, né, se ajudando ali. É isso que eu falo para vocês. É isso, né, gente? Foram essas as finalizações. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu achei importante esse capítulo. É bem legal. Esse livro é pequeno, né? Então, na próxima semana, nós vamos dar sequência ao capítulo, no outro capítulo, né? Vamos conversar sobre... Terceiro capítulo. Não, terceiro capítulo, né? Pois é. Enfim, aí nós vamos conversar para ver se a gente tenta resolver também essa questão de trazer mais pessoas. Tem gente que passa a semana, com aquela velha história que eu disse aqui, aí pergunta, ei, a reunião vai ser gravada? Que eu quero ver. Ele não vai estar, né? Então ele quer saber se vai ser gravada, porque assistir depois. Eu não vou nem dizer que dificilmente eu iria ver depois. Pois é, minhas queridas, é isso mesmo, né? Bom, mas eu acho que já, né, nós fomos até um pouco mais breve, mas já são 9h45, né? Acho melhor a gente ficar por aqui. Muito obrigado ao pessoal que está assistindo e também às nossas amigas aqui. Alguém tem mais alguma... Faz o fechamento aí, Fátima, antes da gente fechar tudo aqui, né? Então, agradecer aqui as meninas, né? Eu acho que foi bem bacana esse nosso debate hoje, desse segundo capítulo. Eu acho que daria muito mais horas, mas a gente já extrapolou mais de 1 hora aqui conversando. E vamos para a nossa próxima. Como é bom, né, essa troca, como a gente... Até numa reunião dessa a gente se sente acolhida, né? É muito bacana mesmo. Então, agradecer aí a Cícera, a Claudinha, a Aruana e o Wagner por mais essa disponibilidade de estar aqui nos enchendo de informações que ele tem mais do que a gente e estimulando a gente a estudar aquilo que a gente escolheu, né? Que é a psicanálise, que é um eterno estudo. É para sempre mais um dia, como diz o outro, a psicanálise. E eu, cada vez mais, estou focando todas as minhas energias, já deixei tudo por lado, filho, marido, tudo, todas as minhas energias está nos estudos. Tem dia que eu estou muito cansada. Mas é prazeroso. É prazeroso. Então, obrigada e até o nosso próximo encontro com o terceiro capítulo. Quem tiver disponibilidade de ler para ter mais, assim, o que debater, até questionar, né? Até a forma de interpretação, vai ser bem bacana. Viu? Boa noite. Obrigada, meninos. Obrigada a todos. Ótimo, você é maravilhosa. Obrigada pela sua... Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Claudinha. Até o nosso próximo encontro. Eu vou terminar aqui a gravação.